O seu SSD não está aparecendo no gerenciador de dispositivos? Existem 6 maneiras de consertar o Windows que não reconhece o SSD e você pode fazer isso sozinho. Não se esqueça de se inscrever no canal ForgeDID e deixar o seu like antes do vídeo começar. Por que o SSD não é detectado? A seguir estão as principais razões pelas quais o Windows não reconhece o SSD. O SSD que ainda não foi inicializado, disco rígido não atualizado, falta a letra de unidade da partição do SSD, interrupção da conexão do cabo de dados, o SSD não está conectado adequadamente, os drivers da placa-mãe SATA não estão devidamente carregados, o driver não está habilitado na BIOS e é provável que o SSD esteja quebrado. Como consertar o SSD não aparecendo no Windows 10? Você deve verificar a conexão para ter certeza de ter inserido corretamente o cabo USB do SSD. Certifique-se de que o cabo esteja empurrado e conectado adequadamente na porta. Verifique se o cabo está bem encaixado e também teste o cabo para ter certeza de que não está danificado. Se você tiver feito isso e ainda assim o computador não reconhecer o SSD, tente consertar o hardware defeituoso que pode ficar danificado. Não se esqueça de fazer o backup dos seus dados antes de prosseguir. Use o comando Smart para reparar o hardware. O Smart é uma ferramenta integrada do Windows 10 e 11 que examina e monitora os parâmetros do seu SSD. Veja os erros prontamente, o que eles estão refletindo. Pressione as teclas Windows e S imediatamente. Digite Prompt de comando. Clique com o botão direito no mouse na janela de comando e selecione Executar como administrador. Digite este comando para obter o status do prompt de comando. Se você vir os resultados parecidos com esta imagem, passe para o próximo passo. Inicie o prompt de comando novamente. Digite este comando e tecle Enter. Não aconteceu nada? Ok, último recurso. Pressione as teclas Windows e E ao mesmo tempo. Vá até o seu SSD e clique com o botão direito do mouse sobre ele. Selecione Propriedades, Ferramenta e Verificar. Reinicie o seu PC após a conclusão. Solução 2. Reconfigure as configurações da BIOS. Para consertar o SSD que não aparece na BIOS no Windows 10 e 11, faça as configurações do SSD na BIOS da seguinte forma. Reinicie o computador. Pressione a tecla F2. Pressione a tecla Enter. Selecione Serial ATA e pressione Enter. Salve as suas configurações na opção SATA Control Mode. Reinicie o seu computador para entrar na BIOS. Solução 3. Atualize os drivers SSD. Outra condição viável para que o SSD não apareça é se ele estiver funcionando com drivers ultrapassados. Tente atualizar o driver do SSD para verificar se isso ajuda a resolver o problema. Digite Gerenciador de dispositivos no campo de busca no menu de inicialização. Vá até as unidades de disco. Clique com o botão direito do mouse em cada item abaixo dele e clique em Atualizar driver. Reinicialize seu PC. Solução 4. Inicialize um novo drive SSD. Siga esses passos para inicializar o SSD que não está aparecendo no Windows 10 ou 11 usando o comando diskpart. Segure as teclas Windows e R, digite CMD, digite a palavra diskpart no prompt aberto, pressione a tecla Enter. Liste todos os discos em seu Windows 10. Selecione o disco que deseja inicializar. Limpe os atributos para passar para o próximo passo. Faça o disco online executando o comando se ele aparecer offline. Converta o formato MBR ou GPT dependendo da sua necessidade. Solução 5. Consertar por gerenciamento de disco. Siga esses passos para reparar o SSD que não aparece no Windows 10 pelo gerenciamento de disco. Passo 1. Vá para o gerenciamento de disco. Passo 2. Veja se o volume do seu SSD é RAW ou livre. Passo 3. Formate a unidade se for o caso. Solução 6. Atribuir ou alterar a letra do SSD. Normalmente o Windows 10 ou 11 não consegue reconhecer o SSD porque a letra da unidade do SSD está ausente ou em conflito com outro disco. Siga esses passos para atribuir ao SSD uma nova letra de unidade. Clique com o botão direito do mouse em este PC. Selecione Gerenciar. Sobre a seção Armazenamento, clique em Gerenciamento de disco. Clique com o botão direito do mouse sobre a partição SSD. Selecione Alterar letra e caminho. Clique no botão Alterar. Selecione uma letra de unidade da lista e clique em OK. Como recuperar dados de SSD não detectados? Se as soluções anteriores não puderem consertar o SSD que não aparece no Windows, é necessário recuperar os dados a partir dele. É possível recuperar dados a partir de um SSD não detectado? Claro, ForgeDID pode recuperar dados de um SSD que não está aparecendo no Windows 10 ou recuperar dados mesmo depois de formatá-lo. É rápido e fácil de usar. Instale para executar a ferramenta ForgeDID Data Recovery a qualquer momento que você precisar. Selecione o local. Depois de baixar e instalar o ForgeDID em seu computador, conecte o dispositivo. Selecione o SSD não detectado no Windows 10
e procure por arquivos na unidade. O ForgeID fará uma varredura para verificar os dados perdidos. Há uma barra de progresso que pode ser parada ou interrompida a qualquer momento. Você verá os arquivos perdidos. Recuperar os dados do SSD não reconhecido. Escolha os arquivos de destino e clique em recuperar para salvá-los em um local. Como evitar o SSD não reconhecido no futuro? A questão de que o SSD não está funcionando ou sendo exibido acontece de vez em quando e é bom para nós estarmos cientes de dicas sobre como evitar o problema no SSD no futuro. Esteja atento para evitar temperaturas extremas. Coloque o seu PC com um SSD onde ele não deve enfrentar calor ou frio extremo. As quedas de energia são assassinos silenciosos do hardware. Conecte seu PC a uma fonte de energia mais confiável. Deixe sempre algum espaço livre em seu SSD. Tente não encher mais de 75% do seu SSD. Limite a frequência de escrita do SSD. Quanto menos você formatá-lo ou apagar dados dele, mais tempo ele dura. A desfragmentação pode acabar o tempo de vida útil do seu SSD. Espero que este vídeo te ajude. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um like. Vejo você na próxima vez.